Louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso que já estava com saudade, tá, irmãos? Vocês não têm me visto aqui, mas não é porque eu quero, mesmo porque o homem precisa trabalhar, né? Mas Deus vai dar oportunidade, amém? Nós iremos estar sempre aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Atos 6, versículo 8, amém? É Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Amém. Só apenas o versículo 8. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Amém? Feche seus olhos comigo nessa noite. Senhor Deus, soberano eterno Pai, nesse momento, ó Deus, eu irei falar aquilo, ó Pai, que o Senhor pôs, ó Pai, no meu coração, ó Deus. Use, meu Pai, para que seja o Senhor falando, ó Pai, e que os nossos corações, ó Pai, possam ser edificados, ó Pai, nessa noite, ó Deus, através, ó Deus, da Tua palavra, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós possamos entender, amém, irmã Libana? Deixa Deus te usar aí, amém? Para que nós possamos entender o que se passava nesse local, nessa época, nós temos que retroceder um pouco na palavra. No início do capítulo 6, a Bíblia nos revela que a igreja estava cada vez crescendo mais. E os apóstolos, pastor Pombal, viam uma grande necessidade. Por quê? Porque havia judeus que falavam grego, que estavam se queixando que as viúvas, amém, estavam faltando na alimentação diária. Os judeus de fala grega falavam, se queixavam aos apóstolos que os judeus de língua hebraica, amém, eles estavam se esquecendo das viúvas. E naquilo, os apóstolos se reuniram. E entre eles decidiram, olha, nós vamos nomear 7 que vão tratar apenas da distribuição, para que não falte nem as gregas e nem as que falam hebraico. Amém? E entre esses 7 homens houve ali uma reunião e os apóstolos escolheram 7. Entre eles Estevão, Filipe, amém? Nicanor, Timon, Pernéias, Procópio e Nicolau. Que Nicolau nem era judeu, se nós formos ver, Nicolau era um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Amém? E a Bíblia nos vem falar de Estevão. Quem era Estevão? Era um homem que nasceu em Jerusalém, amém? Que se converteu ao Evangelho. Aquele homem que quando decidiu entregar a Jesus, ele se entregou por inteiro. Amém? E a Bíblia nos fala que Estevão, louvado seja o nome do Senhor, Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo de Deus. Era a diferença que havia em Estevão. A diferença de Estevão para os outros 6, que Estevão era cheio de fé e com ele estava o Espírito Santo de Deus. Amém? E a Bíblia nos fala que aquela decisão agradou a todos, tanto gregos como os que falavam hebraico. E pronto. Aí a partir daí foi andando. Louvado seja o nome do Senhor. Os apóstolos impuseram as mãos. Todos eles receberam do Senhor. Mas Estevão decidiu, pastor Pombal, fazer a diferença. No capítulo 8, nos começa revelando Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes sinais e maravilhas entre o povo. Mas a Bíblia no capítulo 8, no capítulo 6, no versículo 9, vem dizendo que, contudo, judeus da chamada Sinagoga dos Libertos. E eu pesquisei um pouquinho e eu descobri que essa Sinagoga dos Libertos, pastor Pombal, era aquela sinagoga que era de judeus que se tornaram escravos e que agora, entre eles, perderam a sua identidade judaica e agora eles formaram ali sinagogas. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E essa foi a primeira casa que se levantou contra Estevão. Louvado seja o nome do Senhor. Daqueles que perderam o direito, mas que se achavam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas a Bíblia nos fala, pastor Pombal, que eles se levantaram, mas eles não puderam resistir ao espírito de sabedoria que havia em Estevão. Louvado seja o nome do Senhor. É assim a diferença do homem cheio do poder de Deus. Aqueles que perderam a identidade, que se achavam que ainda podiam ser, perderam, se levantaram contra ele, mas Deus disse, não, olha, ele tem um espírito de sabedoria. E não satisfeitos com isso, pastor Pombal, não satisfeitos com isso, eles se pagaram falsas testemunhas.
Amém, irmãos? Eles não satisfeitos com o que estava acontecendo, pagaram, olha, ofereceram, subornaram falsas testemunhas para se levantar contra a vida desse jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E com isso agitaram o povo e os líderes religiosos, os mestres da lei. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala que agora Estevão é levado cativo. Amém, irmãos? Amém. Estevão é preso. E diante do sinédrio, o sumo sacerdote pergunta a ele: olha, as acusações que fizeram contra você, pois nós ouvimos dizer que, louvado seja o nome do Senhor, este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Essa era a acusação contra a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Estevão, irmãos, ele tinha uma coisa que os outros não tinham. Ele tinha o Espírito de Deus. Ele era um homem de fé e um homem de extrema sabedoria. Ele disse: olha, a Bíblia nos fala, se você quiser ler em sua casa, leia depois, que é um discurso muito prolongado. Ele vem falando: olha, desde o princípio, Deus tem enviado homens para falar sobre o Espírito Santo. Mas o que aconteceu? Vocês têm matado esses homens. Desde o princípio, a luta, irmãos, foi porque os judeus não acreditavam, amém? Que Jesus o Cristo era aquele que veio para libertar, e contra o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 7, amém? Versículo 48, ele começa dizendo: olha, todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casas vocês me edificarão, diz o Senhor. E onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Louvado seja o nome do Senhor. Palavra sábia naquele momento. Eles vieram dizer: olha, esse homem vem dizer que Jesus, ele vai destruir o templo. E não foi mentira aquilo, pastor Pumar, porque lendo um pouquinho de Mateus, eu descobri que quando o profeta veio, quando crucificaram Jesus, o véu do templo, ele se rasgou. Então, se naquele momento deixou de haver o lugar santo para o lugar santo dos santos, já não havia mais diferença. O templo ali se tornou apenas um monte de pedras. E eles ainda disseram mais. E ele veio para mudar tudo aquilo que Moisés nos ensinou. No tempo da lei mosaica, foi a lei dizia uma coisa, mas Jesus veio não para contradizer a lei, mas para que a lei se cumprisse. Então, olha, na lei, irmãos, dizia uma coisa, mas Cristo veio para fazer tudo aquilo diferente. Na lei, pela lei, irmãos, nós não teríamos salvação, mas Cristo veio para mudar tudo isso. Olha, vocês têm sim o direito da salvação. Jesus veio para dizer: olha, o templo agora são só pedras empilhadas, porque o templo a partir de agora é você. E aquele homem sofreu muito, irmãos. Aquele homem, a Bíblia nos fala que ouvindo aquilo, tudo aquilo que ele nos foi dito, ele foi lá dizendo: olha, o céu é o trono do Senhor e a terra é o estrado dos seus pés. Que espécie de casa nós edificaremos? Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 54, eles, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento ele estava ali diante do sinédrio, pastor Pombal. O sinédrio não era nada mais, nada menos que o tribunal religioso da época, composto por 23 juízes, um príncipe ou chefe, um sumo sacerdote e 70 homens que faziam semicírculos. E ele estava ali agora para ser julgado. E ele, no meio daquilo tudo, ele foi fiel e temente à visão que Deus tinha dado a ele. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos fala que após passar por aquilo tudo, após ele defender o evangelho que Jesus trouxe, após ele dizer: olha, Deus, o Deus que vocês pensam que estão buscando, não habita mais nesse templo. O Deus que vocês estão buscando, ele agora passou a habitar dentro de nós. Eles ficaram tão furiosos com aquilo. Eles ficaram tão furiosos. Mas quanto mais furiosos eles ficavam, mais a glória de Deus se manifestava na vida dele. Ei, meu irmão, assim
nome do Senhor. E olha, preste bem atenção. No 54, ouvindo isso, ficaram